Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da CDL Jovem. Hoje, mais uma vez, a gente está com um convidado muito especial, que é o nosso Eric Bandeira de Melo, juntamente aqui com o Matheus, que é o co-host, né? Como chama? Ambos são co-hosts entre si, né? E a gente tem uma oportunidade muito boa de conversar e entender um pouco mais sobre tanto o cenário local de empreendedorismo, quanto importação. A gente vai já ter uma conversa muito boa sobre isso, mas antes, que é muito importante, é o nosso segundo episódio. E graças a Deus nós temos já patrocinadores. De novo, né? De novo, né? O primeiro episódio já teve patrocinadores. Legal. E nós temos novamente patrocinadores do nosso episódio. E o primeiro que eu quero falar deles, dentre os patrocinadores, é Galpão Manaus. Galpão Manaus é o nosso patrocinador e simplesmente é uma empresa que tem 15 anos de atuação no mercado, mais de 1 milhão de metros quadrados negociados. E assim, o que eu acho importante a gente falar aqui, né, Matheus? A gente sempre quando conversa com um empresário, e a gente escuta uma coisa muito parecida em relação à realidade local. O mercado amazonense de Manaus vai crescer cada vez mais por uma questão até do benefício da Zona Franca que foi mantido e muitos a gente lugares. teve essa conversa com o Henrique, né? Com Henrique No começo do ano. Medina. Tá faltando galpão. Inclusive. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito válido a gente ter esse patrocinador, porque é um mercado que só cresce. E todo mundo que eu ouço falar assim, o que você gostaria de investir? Galpão logístico. E Galpão Manaus é a referência simplesmente de galpões aqui na nossa região. Pra negociação, né? E já também, não só como uma prova do apoio que ele deu à CDL Jovem com esse patrocínio, ele está oferecendo também um brinde para o nosso convidado. Legal. Obrigado. Eric, o Rodrigo estava me explicando, Douglas, que aí tem a proposta, o que o Eric vai ganhar, o que a empresa do Eric vai ganhar, para fazer uma avaliação, né? Exatamente. Isso. Então, O nosso convidado ganhou quase como se fosse uma perícia avaliativa de um imóvel. isso. Ah, legal. E assim, eu estava até conversando antes com o Rodrigo também, o que é importante, né? Quando você faz Obrigado. uma perícia de avaliação de um imóvel comercial, para você saber quanto efetivamente você pode cobrar, isso é uma resposta grande, porque se você parar para pensar, se você precifica de uma forma equivocada um determinado imóvel, isso não vai se refletir num prejuízo somente daquele aluguel, e sim um prejuízo que se reverte em vários outros. Então, assim, é muito fácil que o cara, um erro de avaliação que foi mal feito, o cara perca R$1 milhão só nesse período que foi mal investido. Então, É verdade. muito obrigado, Galpão Manaus, Rodrigo, pela... Obrigado. Só queria fazer a menção que o Rodrigo está aqui hoje prestigiando o podcast, né? Tá aqui, é a nossa plateia, nossa primeira plateia, né, Douglas? A gente fica Exatamente. muito feliz, o Rodrigo é um amigo de longa data já nosso e depois até eu vou conversar com ele sobre alguns serviços que eu vou precisar dele. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais o trabalho do Galpão Manaus, é só entrar em contato nas redes sociais, né? Perfeito. E nosso outro patrocinador, já até deu um golezinho aqui, é o nosso Lebar. Lebar é simplesmente também a melhor empresa Bom isso aqui. de Bom drinks mesmo. da nossa cidade. Se você quer fazer seu casamento, quer fazer uma festa, eu várias vezes, inclusive, quando a gente Quer fazer um happy hour, né? quando a gente faz festa lá no escritório, a gente sempre contrata o Lebar. Ah, legal. Porque eles têm toda uma infraestrutura para levar, sobe no elevador, dá tudo certinho. E então, verdade. assim, se você quiser ter o melhor experiência de drink no seu casamento, no seu evento, tem que ir com o Lebar, que não tem jeito. E realmente tá uma delícia, não tem erro. Todos os drinks que eles fazem são maravilhosos. Então, muito obrigado também, Lebar, por nos estar patrocinando e também por ceder esse drink aqui para o nosso deleite durante o episódio. Verdade. Já é um pouquinho mais tarde aqui, então casa bem com o horário, né? Perfeito. E o último patrocinador, e não menos importante, né? É o Grupo Educacional Literatos. Mais de 30 anos, 35. 35 anos de atuação no nosso mercado, uma referência realmente. E é o nosso, vamos dizer assim, nosso mantenedor, o nosso
apoio institucional que cede o ambiente aqui, o podcast, para a gente participar. E se você tiver interesse, também é disponível para locação. Então, feito as nossas entregas comerciais, né? Maravilha. Vamos também ao que interessa. Eric, pô, muito obrigado por ter vindo. Assim, para quem não conhece o Eric, ele tem mais de 20 anos de experiência só em importação da China e também é um dos sócios que representa a importadora Tropical. Tem muita história dentro daqui da nossa região, já foi um dos nossos coordenadores da CDL Jovem. É um cara que tem uma atuação, até do ponto de vista político forte, um cara que sempre brigou pelas nossas pautas e levou isso adiante. Foi muito corajoso. Teve toda essa coragem. A gente hoje em dia... A gente é medroso. A gente é muito medroso. A verdade é que na época, antigamente, o pessoal tinha coragem. Na época do Eric... Antigamente que era bom, né, Douglas? Exatamente. Hoje em dia a gente, não se mete. Mas, Eric, cara, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. E eu queria conversar contigo para entender um pouco mais como é que foi o teu início no empreendedorismo, cara. Conta como é que começou essa história aí pra gente. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz por ser lembrado, né? Eu estive muito presente no ativismo de classe, ali até 2012 até 2015, 2016. Eu estive muito, muito, muito presente mesmo. E aí, por motivos pessoais, eu saí e acabei assumindo um partido político, uma experiência que eu precisava saber como é que funcionava e me decepcionei bastante, mas, assim, de certa forma me decepcionei. Eu sabia que o negócio não ia ser fácil, mas eu me decepcionei porque eu percebi que o negócio é impossível, né? Assim, a solução é meio que impossível. Então, e aí eu voltei para os meus negócios e tal, né? Muito tempo fora e tal, voltei e foi bom, assim, e me dediquei full time para meus negócios, né? Então essa experiência no ativismo de classe para mim foi importante para entender realmente como se comportar e como agir em momentos de dificuldades, né, que a gente já passou, ou de crise, ou de negociação política, ou de demandas e tal, né? Hoje o CDL faz um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Talvez um dos pontos fracos da entidade seja o próprio associado ser pouco unido. Você tem uma entidade forte, respeitada, mas o associado está um pouco distante. Até se dá com a entidade, frequenta, tem, né, ali o contato, mas as ideias se divergem um pouco. Então, isso acaba atrapalhando bastante o resultado final dos trabalhos. Mas, no geral, eu classifico muito bom o trabalho feito nos últimos anos da entidade do comércio ali, o CDL, e outras também. Eu acho que assim, até um pouco do reflexo do nosso tempo, né? As pessoas estão cada vez mais distantes e mais individualistas em vários nos pontos, interesses, né? Nos interesses, cada um querendo olhar só para o seu. Tem um ponto que eu acho que é pertinente a gente falar, que é sobre a gente tem uma virada ali, 2013, né? Que eclodiram as manifestações de rua. Sim. Né? Então, questão da passagem de ônibus. Isso, ali foi o estopim, e aí, assim, todo mundo sempre é muito revoltado com tudo. Sim. Né? 90% das pessoas. Mas tu acha que o pessoal se desiludiu um pouco depois daquilo? Eu acho que ali foi um começo, e as coisas caminharam, assim, eu vou chegar, assim, eu vou concluir. Sim. Que, assim, basicamente, assim, todo mundo é desgostado ali, né, com os caminhos, com as decisões, com que a política brasileira tem atuado, né? Então isso é ok. Ponto pacífico, né? Ponto pacífico. Mas o que eu acho, um problema que nós temos muito sério é que muitas pessoas discordam com o que está acontecendo, mas não sabem por que estão discordando. E muitas vezes as opiniões, elas não são, elas até são elas são reais ali, a pessoa, né, ok? Mas às vezes não faz muito sentido a ideia da pessoa e tal, mas tudo bem, é normal, a democracia é assim. Só que depois daquele momento, as coisas caminharam até bem. Você teve um presidente que sofreu muito com impopularidade, mas conseguiu se reeleger. E ali eu consegui ver que pouco a gente tinha como interferir
no jogo político formado atual, construído nos últimos 8 anos, né? Na verdade, 10 anos. 10 anos. Nos últimos 10 anos. 10, 12 anos. Então, o jogo político construído nos últimos 10, 12 anos foi realmente tão bem feito que uma ação, um movimento que pode tornar um político impopular não conseguiu derrubar ele. Depois de alguns anos, a presidente foi derrubada ali, caiu foi impeachada. Por uma falta de articulação política. Então, o problema não foi nem popular, né? Até porque as manifestações eram muito piores antes, mas ela não teve traquejo político, acho que ela achou que ela tinha muito poder. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que realmente hoje fica muito difícil a gente pensar pelo todo, pensar pela sociedade, porque quem está no poder tem uma estrutura muito forte, muito blindada de se manter no poder, né? Então, assim, é muito complexo esse discurso. E Eric, eu queria fazer, já aproveitando o tema, né, da nossa conversa, e fazer um link com a China, cara. Porque a gente fala tanto sobre não, mas a China é comunista, socialista, etc. Tem um único partido, né? Sim. A democracia deles é escolher nem escolher, né? É uma democracia direta. Lá, mas não é bem diferente do que a gente pois é. Mas a gente, economicamente, é um país que se desenvolve bem. A renda per capita dele é muito maior do que a do brasileiro. A classe média deles é muito mais rica do que a classe média brasileira. Apesar dessa divergência de modelo político. O que tu atribui isso? Eles têm um plano de mais longevidade do país? Eles têm um plano de país? Pela tua experiência, pelas vezes que tu já foste lá, o que tu consegue enxergar de diferenças? Assim, e que pode ser aproveitado eu no não nosso sou um cenário. especialista de geopolítica. Sim. Nada, assim. O que eu posso falar com a minha vivência de mais de 20 anos indo para lá. E assim, lógico, você vai procurar leitura, você conversa com pessoas de diferentes classes sociais lá dentro, Sim. de diferentes perspectivas, pessoas que estudaram fora e voltaram para lá, pessoas que estudaram fora e não estão mais lá, ou pessoas de fora que estão lá. Inclusive, eu tenho um amigo amazonense que mora lá, e aí você começa a entender, e aí você cria um resumão ali. E é engraçado que todas as pessoas que eu converso contam uma parte da história. E aí você vai juntando tudo. Sim. E você depois chega na sua conclusão. Eu acho que a gente precisa começar com um primeiro ponto que seria assim, o que construiu a sociedade ocidental, né, os conceitos filosóficos da sociedade ocidental e da sociedade oriental. Se a gente comparar Confúcio, né, ali na China, com a filosofia ali, os filósofos gregos ali, Aristóteles, Platão, basicamente o que os gregos falavam era assim, cara, assim, dialética, questionamento, né, em busca da resposta de onde a gente veio, tal, não sei o que, não sei o que. E o chinês com Confúcio ele é um pouco mais voltado para a ética, para a harmonia social e o caminho para onde a gente vai. Sim. Entendeu? Então, para onde a gente vai como um todo, né? Não como um indivíduo, né? Muitas vezes. Exatamente. Mas a relação é muito importante lá dentro, tá? E aí eu vou chegar no final, posso até falar sobre isso, mas posso dar um exemplo sobre isso. Mas a relação é muito importante. Então, a sociedade em si, eles têm uma boa capacidade de escolher, de tomar boas decisões. Entendeu? Então, isso faz muita diferença. E aí, lógico, você junta com um governo proativo e bem intencionado, né? Isso, assim, estou falando do atual, mas se você pegar os outros governos, todo mundo já conhece os planos quinquenais, aquilo tudo a gente já conhece, né? Isso aí não precisa ficar falando. Mas você percebe que você tem planos de longo prazo, né? E quando eles vão se esgotando, eles rapidamente trocam. E o fato de você ter uma decisão governamental, você tem, e aí aquilo vem descendo ao longo da pirâmide ali e atinge a base, e a base entende e começa a pensar igual, e aí você não tem como dar errado, né? Vou te dar um exemplo rápido aqui. Eu comecei para a China, uma das coisas que eu notava muito
era que a China era muito, assim, a poluição, né? Assim, a poluição, a China é poluída e tal. E era, Ixi, tinha vídeos e vídeos no YouTube. e assim, o ar era ruim, lembra? Parecia Manaus ali em setembro, na queimada, né? Tipo assim, exatamente Pronto. igual aquilo, normal. Talvez não como aquele dia muito ruim, né? Mas assim, normal. Aí você subia naqueles arranha-céus e você não conseguia ver. Não tinha graça nenhuma. Quero ver o horizonte. Não tinha o que ver. Sim. E aí mas aquilo já estava normal, a gente estava para trabalho e tal. E aí as coisas foram mudando. E aí 2012, 13, eu nunca esqueço. Eu acordei cedo em Xangai, fui dar uma corrida, botei um short, botei uma bermuda, fui correr. Tava começando o verão, primavera, quer dizer. E aí eu voltei assim, mãe, eu tô achando Xangai tão limpa. Eu viajo muito com minha mãe. Tô achando Xangai tão limpa. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo assim, né? E aí a gente sabe que realmente depois da Olimpíada de 2008, depois do Shanghai Expo em 2010, Sim. a gente sabe que teve uma virada de chave. Mas, sim, mas como é que é? Ah, não, vamos só... assim, vamos praticar aqui vamos tentar converter nossa energia para energia limpa. Não é assim, não funciona assim. Porque a China não perdeu produtividade e a China ficou mais limpa. Lógico, pelo menos esses grandes centros, né? A gente sabe que existe algumas cidades do interior que realmente queimam muito carvão e tal. Então a China, pela tara, a China tem uma tara por energia absurda. Sim. A China não quer saber, queima tudo. Então, a gente morta, bota para queimar na caldeira para gerar energia, não tá nem aí para isso. Então a China, lá em 2011, 2010, 2009, algo assim, tinha decidido que o foco deles seria uma energia limpa. E eles enxergaram a energia solar, na geração solar ali, um grande potencial. E a China saiu de, sei lá, 17, 18% de share de mercado hoje para quase 90% de share hoje. Entendeu? Nós estamos falando em 10 anos. E aí agora é onde eu entro a todas as camadas da sociedade. A quantidade de gente que enriqueceu com isso, que ficou rica, assim, em todas as escalas, os exportadores, as pessoas aqui distribuindo no Brasil, em qualquer outros lugares e tal, os centros de inovação desenvolvendo as placas cada vez mais eficientes, os equipamentos que já usavam energia solar. Ele simplesmente pegava um paper assim e publicava ali, tipo, ó, galera, a partir de agora o caminho é esse aqui. E aí todo mundo olhava assim, cara, bora todo mundo fazer a mesma coisa. Então você tem bilhões de pessoas bem intencionadas, olhando para o mesmo lugar, com o mesmo propósito. E aí não tem como dar errado. Então a China saiu de um país super poluído para um país que hoje nos grandes centros realmente você ainda percebe que não é tão limpo talvez como Manaus. Manaus é relativamente limpo, né? O ar é bom aqui. É quente, mas é limpo. Mas é muito diferente de 15 anos atrás, de 16 anos atrás. E você percebe a cadeia de valor que se construiu, essa quantidade de milionários, de gente que geralmente gerou riqueza e gerou divisa e tal, é um absurdo. Entendeu? Então, isso é só um exemplo, tá? Existem inúmeros outros exemplos e modelos disso aí. Toda empresa na China, assim, com um certo porte, ele tem um escritório de relacionamento organizacional, não, relacionamento institucional, para tratar com a prefeitura que ele tem instalado. Que aí a ideia qual é? Porque assim, as ordens vêm, né, e tal, chega na província, o prefeito lá diz o que tem, aí tem lá o plano diretor, que é um pouco diferente do nosso e tal, tudo bem. E aí eles têm uns caras que vão lá, que se participam das reuniões do conselho municipal e sabe onde vai passar a estrada, o que vai fazer. E aquilo entra no planejamento estratégico da empresa, né? Da empresa. Exatamente. Então reflete o desejo do Estado, reflete na estratégia da empresa também. Exatamente. E aí as pessoas acabam ganhando. É lógico, deve existir corrupção, existe corrupção, sem dúvida, mas não num nível que a gente está tratando aqui no Brasil, né? De escola fantasma, de asfalto que não existe, de ponte que não existe. Merenda, não, isso um monte de coisa. Isso aí esquece. E Eric, deixa eu te perguntar. A gente tem dois modelos que eles parecem muito diferentes entre si, mas que são modelos bem-sucedidos, né? De um lado tem essa estrutura um pouco mais top-down, que é da China, né? E do outro lado tem a estrutura mais democrática americana, né? As duas são potências industriais e, de certa forma, funcionam muito bem e dominam o mercado global. Onde é que a gente está errando entre esses dois modelos? Onde é que tu acha que o Brasil erra? Olha, eu já li
alguns artigos interessantes sobre essas comparações, né? Primeiro que a gente não pode se comparar com os asiáticos, né? Assim, muito difícil. Assim, o brasileiro não poupa, o brasileiro tem pouco Culturalmente, estudo, né? tem pouco estudo, assim, então eu acho que a gente está mais comparado ali com o espanhol Sim. ali e tal, na Península Ibérica, né? Sim. Que não é à toa que colonizaram a gente aqui. Sim, sim. E, pô, mas eles, de certa forma, estão melhores que a gente, né? Eles estão bem, Sim. né? Tudo bem. Talvez a gente poderia aprender com eles, mas, assim, o americano, ele é muito sintático, ele é muito mais prático, né? Então, assim, eu acho que o começo de tudo é a liberdade. Então, assim, o Brasil, ele falha bastante quando se chega no ponto de liberdade. Mas liberdade no sentido bem amplo mesmo da palavra, né? Tá Desde a liberdade de expressão até a tudo, liberdade de Constituição, fazer negócio, importação, exportação, né? Assim, o brasileiro ele espera o Estado se posicionar ou se movimentar ou ajudá-lo ou sei lá qualquer coisa para fazer alguma coisa. Então, assim, isso é um ponto que eu acho que é importante para julgar isso. O outro são as instituições, né? Isso aí todo mundo carece de saber. Sim. Instituições A gente tá vendo isso agora, né? instituições muito fracas, né? Quando eu digo muito fracas, às vezes são fortes demais, né? Eu acho que é o contrário. Sim. Eles são fortes demais, mas de certa forma eles são realmente fracas quando eu digo assim, no âmbito, né, do que ele poderia fazer. Assim, E até pela razão de ser, né? A gente volta um pouco pro começo, né? Do que tu estava falando sobre política e tal, que o cara tá preocupado com o interesse dele e como é que ele vai se reeleger daqui a 4 anos e tal. sim. Isso aí é um outro problema, mas grande por sinal. Mas assim, as instituições em geral são muito fracas, são muito ruins, né? Quando eu digo todas as instituições, Não só executivo, né? eu não consigo imaginar uma instituição Legislativo. que dá certo aqui no Brasil, assim, falar assim, esses caras fazem bem feito, assim, é difícil, Sim. na minha cabeça não vem, tá? Deve existir, com certeza existir, mas na minha cabeça não vem. Assim, cara, assim, esse cara eles são exemplos, assim, olha, nossa, que negócio bem feito. No mínimo vai ser Entendeu? muito burocrático, né? No mínimo vai ser muito caro. Pronto. Tá aí. Perfeito. No mínimo é extremamente caro. Perfeito. É tipo assim, 3 vezes o preço de quem tá fazendo bem feito fora do Brasil. Assim, no mínimo é muito caro. E aí, quando tu pega o resultado, assim, aí você pega o resultado por pessoa, não fecha a conta. Falei assim, não estão gastando isso tudo de dinheiro para atender o quê? Meia dúzia de gente? Sim. Sei lá, ou para prestar um serviço por uma parcela minúscula da sociedade. Entendeu? Então, enfim, tem outros programas que são menos eficientes que talvez né, que sejam mais baratos, mas dilui mais e o resultado para médio prazo é melhor. Talvez tirar as pessoas da fome, talvez desburocratizar as pessoas, desburocratizar a vida das pessoas para que elas possam empreender, Sim. né, e elas dependerem menos do Estado, sabe? São coisas assim. Então, no geral, assim, o problema do Brasil tem a ver com escolhas, né? Assim, a gente escolheu modelos errados, né? E esqueceu de olhar para dentro, né? A gente olhava assim, pô, nosso povo é assim e tal, a gente precisa realmente e ficar feliz e consciente que o nosso teto pode ser mais baixo. E ponto final. Assim, cara, a gente nunca vai chegar com uma renda per capita tal, ou quando eu digo a gente não vai chegar, não, mas a gente vai demorar muito para chegar, ou sempre vai ficar tantos por cento abaixo do primeiro ali hoje. Se hoje a gente está, sei lá, 60% abaixo, 70% abaixo do primeiro, não, a gente vai conseguir chegar 30% abaixo do primeiro. Pronto. Isso eu acho que é um parâmetro. Já seria Entendeu? excepcional, né? Ok, eu tirar tantas pessoas da pobreza, ou trabalhar ali na analfabetismo funcional, né? Saneamento básico, coisas que a gente sabe que atrapalha a vida, que deixa a vida da pessoa pior, que poderiam melhorar. Atacar o básico primeiro, né? O governo tem feito um bom trabalho para tornar a pobreza confortável. Assim, o governo é bom. Então o governo, em vez de ele tentar acabar com a pobreza, né, ou tirar as pessoas da pobreza, não, ele fala assim, vamos deixar isso aqui bem confortável para que as pessoas possam se sentir felizes na pobreza. Então assim, não, eu tenho falado bastante essa semana. Cara, não, mas eu concordo 100% contigo. Eu só nunca tinha externado isso. É a sopa do sapo que eu falo, né? Meu primo me ligou esses dias, de Porto Velho, perguntando sobre a China, inclusive. Pô, a China é ruim mesmo, como é que é e tal? Eu falei, China é ruim mesmo. Não, tipo assim, dura, tô falando, China, né? Com ler é muito dura. Falei, cara, é a sopa do sapo. A gente aqui que tem uma vida muito melhor que 99% da sociedade, assim, né? Que é muito conforto, né?
às vezes é obrigado a andar de carro blindado, apesar de eu não andar de carro blindado, mas assim, às vezes não tem que tirar o relógio para poder andar ali num determinadas ruas, não pode andar com o celular na mão, não pode andar à noite, deixa de ir para certos lugares com medo, às vezes fica, assim, sei lá, não pode fazer umas férias, não pode ir pra onde tu quiser porque teu dinheiro não vale nada. Sim. Sabe? Gostaria de visitar o lugar tal, mas nosso dinheiro tá valendo pouco. Não, vamos ali no Nordeste mesmo e tal. Sim. Sabe? São coisas assim. E a gente, às vezes, pega rindo, assim, sabe? E reclamando pouco. Eu falei, mas tu vai ser um cara chato. Eu falei, não, cara, não é questão de ser um cara chato. Eles estão felizes que a gente não tá reclamando, pô. Entendeu? Então a gente realmente acabou que tá acostumando. A gente entrou no caldeirão e eles estão ligando ali o fogão. E tá se acostumando. E aí é como o pobre que tá confortável na pobreza, a gente tá confortável nessa vida medíocre que a gente tem hoje no Brasil. Sim, acho que essa Caramba, é a real. essa daí vai render um corte isso aí. Porque, porra, é uma fala muito verdade, boa. né? É verdade. Você vai se, de pouco em pouco, né? O cara vai se acostumando. Cara, acostuma. a rentabilidade, acho que o Eric pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas porque o varejo é muito dinâmico, né? Mas a rentabilidade do negócio ela diminuiu muito, cara. Da época que a gente começou a empreender, que a minha mãe abriu a empresa, por exemplo, diminuiu consideravelmente. Olha que Tu a gente tá sabe falando que de serviço, o que mais acabou com a rentabilidade do nosso negócio hoje são os impostos. Sim, Não foi a com concorrência. certeza. Foi os Sim, com impostos. certeza. Não foi a concorrência. A gente tem um sócio ali desleal que todo tempo tá mordendo, né? Como a gente fala no DLI. E é um sócio, não só isso, né? É que ele não te comunica direito, né? A Não, quantidade de inovação legislativa que vem em relação à tributação é impossível. de acompanhar. Tem várias empresas que estão Aí ganhando gasta-se dinheiro só muito com isso, só de demonstrar, olha, já mudou isso, tem que... Gente, eu recebo Gasta-se muito com contabilidade, eu advogado, recebo etc. propostas de gestão tributária ou de análise tributária, assim, até contábil também, semanal, cara. Toda também. semana um No escritório LinkedIn, liga pra gente, entra em liga pra contato, gente pra né? vender e tal. É. E aí assim, eu sou um cara muito prático, tá? Eu, graças a Deus, consegui desenvolver uma técnica muito boa para fazer o cara desistir quando realmente ele sente que não é pertinente, ou quando se ele vê que o negócio é pertinente, ele continua, né? Porque assim, a gente não tem muito tempo, né, pra isso. Imagina um Eu call, parei de responder, cara. 10 calls por semana. Eu falei, cara, é o seguinte, ó, pra gente, pra eu dar meu e-mail e marcar teu call aqui, basicamente é o seguinte, eu preciso entender qual o valor que tu vai me entregar. Aí eu vou te explicar o que eu tenho de problema, e aí tu vai, aí eu relato tudo assim. Eu falei, onde tu vai entrar aí? Aí eu começo. Aí o cara, se a pessoa não conseguir Desenvolver, eu falei, cara, então é o seguinte, eu não vou enxergar o valor do teu produto. Eu vou fechar contigo, vou fazer um contrato de, sei lá, 6 meses, 2 meses, 4 meses, 3 meses. Vou fechar e vou falar assim, foi o pior negócio da minha vida. E ainda vou falar mal de ti pros outros, vai Pros ser outros. pior, então Então, não vale a pena, me esquece. assim, é o tempo todo. Sim. Só que assim, às vezes tu vê boas soluções, eu falei, cara, não é o momento ainda. Tua solução é Sim. boa, vou anotar aqui, eu tenho um caderninho de demandas futuras e tal ali, né, de ideias. Acho que todo mundo tinha que né? ter, né? Agora com inteligência artificial eu faço aquele mapa mental, Sim, aquela sim, lambança sim. ali. Mas aquilo é legal. E aí eu vou colocando e aquilo. E hoje vai me lembrando o tempo todo, assim, sabe? Uma vez por mês, assim, eu dou uma lida e tal. Falei, como é que tá isso aqui? Mudou, não mudou? No geral, a gente tem bastante soluções, aparecem bastante soluções que você vê assim, cara, isso aqui tem valor, dá pra fazer alguma coisa. Só que não tá na hora. Sim. Né? Mas assim, demais. A vida do empresário, né, Eric? A gente tem que saber escolher o momento de fazer as coisas, dizer não e tal, enfim, priorizar, né? Exato. Mas, voltando pra China, não sei, tu quer perguntar alguma coisa? Senão Não, eu eu tenho uma queria- engatilhada aqui. Não, então pode fazer. Tá. Voltando pra China sobre essa questão da tributação, acho que é muito interessante falar, até por conta da importação e tal. Como é que funciona o sistema tributário deles lá? De novo, lembrando, é um sistema político totalmente diferente do nosso. Olha, a carga tributária lá ela é ligeiramente mais baixa que a nossa, né? Não é muito mais baixa, ela é Mas mais é mais baixa, simples? bem mais simples. Era isso que eu queria chegar. Bem mais simples, a apuração é simples também. Por exemplo, eu conversando com um amigo meu brasileiro que mora lá, a apuração dele é semestral. Sim. E ele tem na verdade ele tem um regime especial onde ele está e ele paga um valor fixo por semestre Entendi. para a operação. É lógico, ele tem lá o da folha também, que não é muita coisa também não. Mas ele- é muito mais fácil de entender, ele mesmo muito consegue mais fazer. fácil de entender. Sim, muito mais fácil de entender. A gente não tem tipo um ICMS que tem 4, 5 apurações diferentes.
É Sim. impossível, né? Eu já ouvi falar assim, toda vez que alguém fala, eu entendo de ICMS, essa pessoa tá mentindo. É, Não tem como entender cara, 100%. difícil. É impossível você saber todos os, É difícil. os meandros, porque é feito para ser impossível. É feito pra... Cara, quando a gente vai fazer o dia livre de impostos, que a gente tem que falar, que quando a gente falava assim, olha, tu tem que olhar o teu NCM, né? É o NCM do produto. NCM do produto. O comerciante muitas vezes, cara, Ei, NCM, qual é o... Além do, ó, por exemplo, NCM, ele fala 90% sobre a vida do produto, mas tem que, ainda tem como ele é negociado. Por exemplo, figurinha da Copa, a gente está vendendo Isso, agora. é. A figurinha da Copa ela entra no NCM, que não é isento, mas a maneira como o cara vende, ela fica zerada, que aí se enquadra como livro e tal, não sei o quê. Entendeu? Olha que loucura. Cara, não, tem que ver toda a classificação Cara, já fiscal. pensou, é ali, absurdo. Se fosse mais simples, com certeza ia facilitar muito mais a vida do empresário, né? A reforma tributária ela vai ser um caos. E ela vai ser, eu classifico ela como ruim. Assim, a gente teve a oportunidade de fazer do zero algo bom e a gente conseguiu fazer algo ruim. A gente conseguiu piorar o que já Não vai ser pior, porque eu acho que ela vai ser um pouco mais fácil do que a atual. Não tem dúvida que ela vai ser mais fácil. Isso aí, ok. Só que assim, já criaram imposto seletivo, né? Coca-Cola, refrigerante com açúcar tem que ser mais caro. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Isso é decisão da pessoa, se ela vai tomar ou não, cara. Sim. Ensina ela só o mal que pode De fazer. novo, aí tu volta o que a gente falou, né? Liberdade e tal, enfim. Tudo, exatamente. O Estado querendo dizer O que Estado a pessoa querendo- pode ou não exatamente. consumir. É um ótimo pretexto para cobrar imposto, né? Pô, demais. É igual o cara dizer que vamos baixar a velocidade média das vias para 40 km porque para proteger os ciclistas e os cachorros. É a mesma coisa. Assim, argumento Cara, assim. aí quantas. Vamos lá, não desmerecendo os ciclistas nem os cachorros, Sim, até porque eu claro, tenho mas- cachorro e tal, Claro, mas claro. tu imagina quantos ciclistas e quantos cachorros vão se beneficiar dessa Não, é medida, isso que pô. o ciclista Em ouvir aqui, os caras vão detrimento ficar doidos, eles ficam doidos. Mas É. tem que baixar. Assim, nem eles entendem mais ou menos como as coisas, como pode se resolver isso, entendeu? Porque não é baixando a velocidade que você vai diminuir a quantidade de acidente. E ponto final. talvez melhorando a educação do trânsito, etc. É que nem. Eu sempre penso nisso, né? Eu imagino, por exemplo, a gente está em Manaus. Aí tem os radares ali na Avenida do Turismo. E eventualmente um lugar ou outro com uma redução de. Por exemplo, ali no Efigênio Salles tem um de 40. Ele é o pior de todos. O de Eu 40, fico pensando assim, é para evitar acidentes Esqueço em direto. alta velocidade. A pessoa que anda em alta velocidade, provavelmente ela está alcoolizada e ela não vai pensar no radar. que ela estiver passando ali, né? Ela vai só passar, porque ela não É tá. um instrumento de arrecadação. Na China, voltando, acho que é bom, China é bom. Na China é o seguinte, Vai se lá. você for pego, na China ninguém dirige depois de consumir bebida alcoólica. Não dirige. Eles já, assim, o chinês ele respeita, mas ele é por medo mesmo, né? Eles entendem que o Estado pode realmente acabar com você. Sim. Então, se você for pego dirigindo, é cadeia. Se você causar um acidente dirigindo, pode ser até prisão perpétua. Se você matar alguém dirigindo e bêbado, é pena de morte. Caramba, é mesmo. É outro nível, né? Cara. Então, assim, aí lógico, deve ter os graus ali Sim, e tal, sim, sim. mas assim, tem relatos de pessoas que foram condenadas à pena de morte porque estavam bêbados e causaram um acidente trágico e tal, e aí falaram e mataram o cara. Sim. Entendeu? Então, assim, é surreal o negócio, né? Mas acaba que o efeito disso, né, é Não, que ninguém dirige bêbado. É. Tu sai com as pessoas, eles Então o índice de Eles falam, acidente... aí tu dirige que eu não posso, eu tomei uma bebida, não posso. Tá, eu vou lá dirigir. E aí tem aquele serviço que a gente já vê na internet, né? Do cara da bicicletinha elétrica, que tu liga, ele vem com a bicicleta elétrica, entra no teu carro, Dirige pra ti. bota a bicicleta na tua Eu não mala, vi ainda isso. Já vi. Não vi. dirige pra ti e pega a bicicleta dele. Entendeu? Porra, legal. Genial, legal. inclusive. É um belo serviço. Daria certo aqui. Eu acho também. Mas, desculpa, Douglas, cortei e falei, cara. Não, a minha pergunta também, assim, a gente vai explorar o Eric o máximo possível, Sim, né? sim. Fique à vontade. Eu tenho uma pergunta pro Eric, assim, pra gente entender. Eu queria que tu me falasse, assim, o top 2 ou top 3 erros de quem tenta fazer exportação da China, assim, o Boa. que tu achas Tá, que são erros cruciais para quem tá querendo entrar nesse mercado? tá. Isso, o primeiro de todos é subestimar a burocracia brasileira. Então, às vezes, o cara... Subestimar a burocracia brasileira? A burocracia brasileira é a pior que existe. É a pior que existe. Ela é muito difícil e existem muitas barreiras não alfandegárias, não tributárias, Sim. ou às vezes tributárias, né, que podem atrapalhar seu negócio.
se não tiver previsto. Primeira coisa é conhecer 100% da legislação para importar. Então muita gente vai lá, acha que vê um produto e toma ferro aqui. Segundo é você não se perder na China. Assim, primeira coisa, é muito comum você... Primeira coisa, uma das coisas que eu ouço bastante é, eu queria criar um aplicativo, como se eu fosse consultor, desenvolvedor, nada disso, né? Aí eu falo assim, mas tu quer entregar que serviço? O cara, não, ele acha, entendeu? Então é a mesma coisa, o cara vai pra China e, eu quero ir pra China e tal, assim, mas tu quer fazer o quê? Quero procurar alguma coisa lá, assim, mas de onde? De qual? A partir de onde? É. Sabe? Não, sabe? Então, eu quero vender copo, eu quero vender móveis, eu quero vender produtos eletrônicos, eu quero vender roupa, entendeu? Mas como é que tá o teu mercado aqui? Como é que tu tá indo aqui? Porque a China, assim, ok, vai te dar um espaço a mais ali, um avanço, vai te dar um avanço, mas não é muita coisa. Sim. Entendeu? E a última coisa é conhecer a cultura, né? Que eu falei mais cedo ali, né? Expliquei sobre Confúcio, a diferença de Confúcio. Porque relacionamento é cheio de corte na internet que te fala sobre isso, sobre aquilo, Sim. sobre não sei o quê, que a tinta da caneta, a bebida é a tinta da caneta na China. Tem aquelas lambanças, mas, cara, isso é uma lambança. Quando você entender sobre cultura, Sim. você vai entender como se comportar, como eles vão enxergam você. Não existe preconceito, não existe nada disso. São só diferenças. Então, quando eu explico quando você começa a entender que a base do relacionamento deles está em Confúcio e não está em Platão, em Sócrates, você começa a saber como chegar perto, a entender como chegar perto. Entendeu? O chinês é o seguinte, não é porque eu estou fazendo negócio com você que eu sou obrigado a fazer o bem para você. Entendi. Entendeu? Você não é meu amigo. Você não é meu parente. Você não trabalha comigo. O que eu devo pra você? Você entendeu? Sim. Não é que ele vai fazer o mal. Não. Mas ele vai privilegiar o interesse dele antes do seu, né? 100%. Sim. É o dele antes do teu. Então, se ficar alguma brecha que Sim. se ele deixar de entregar aquilo, não está previsto, e ele pode ganhar um pouco mais, ele vai fazer. Ele não vai entender isso como uma deslealdade. Não é de lealdade. Entendi. É negócio pra ele. É negócio. Entendi. Entendeu? Agora, e como é que você rompe isso? Ou você está muito preparado para falar que esse copo aqui, esse banho aqui tem que ser ouro mesmo, porque se não for ouro ele vai sair na hora de lavar, né? O vidro não pode ter chumbo, aí você começa lá e então... Mas de novo, né? Voltando para aquilo que tu falou, conhecer muito bem o nicho onde tu quer atuar, se tu vai vender copo, mesa, sei lá, microfone. Esse é o segundo passo. Sim. Primeiro você decidiu que vai vender copo. Sim. Então você chega lá, eu falei, eu quero o padrão do vidro esse. A sílica tem que ser virgem, a matéria-prima não quero reciclado e tal. Tá aqui, manual, o cara é o manual. Aí você não vai pagar o controle de qualidade pro cara testar. Beleza. Ele viu que, ele sabe que se ele não, que, eu vou querer corromper isso aqui. Ele tá correndo risco, o risco é só dele mesmo. Entendeu? Entendi. Então, ele, não, vou cumprir. Agora, quando você cria um relacionamento, e aí as coisas ficam mais leves. E aí você tá fazendo negócio, ele fala assim, não, cara, esse copo aqui, não, vamos trocar ele pelo outro que não tem lá dourado, porque quando você lavar vai sair. Entendeu? Então, mas como se constrói um relacionamento? Cara, tem 300 mil maneiras de construir um relacionamento. O simples fato de você comprar 2 vezes, 3 vezes com o mesmo cara, Sim. pra ele já é caramba. O excesso de concorrência que tem lá, Sim. pra ele você voltar no outro ano, vai falar assim, É um enorme prestígio. é um prestígio. Cara, eu tava vendo Entendeu? um chinês que mora no Brasil, que o cara fala assim, desses influenciadores, né? Eu achei ele bem engraçado, ele falando assim, pô, a China é o melhor país do mundo. Se eu pudesse, eu voltava pra lá, mas tem muita concorrência, então eu venho pro Brasil que é mais fácil pra mim. Eu sempre falo, eu gosto muito da China, tem algumas cidades que eu moraria. Eu quase morei ali em 2007, 8, 9. Não sei porque eu não fui, depois me arrependo. Na minha época eu só namorava. As coisas estavam indo muito bem. A importação estava voando. Falei, cara, eu vou passar aqui 2 anos. Eric, deixa eu te perguntar um negócio, aproveitando. Como foi que tu teve a ideia de ir pra China? Como é que começou esse teu interesse por ir até lá e fazer negócio? Como é que tu enxergou essa oportunidade ou foi algo meio natural? Tá. A minha família começou a importar antes do Plano Real. Nossa, sim. O pai do Azuri, seu Abraão Bezion, levou o meu pai ali em 93, algo assim, pro Sim. Panamá.
né? O azul é panamenho, né? Ele até contou um pouco dessa É história. isso. E aí, a importação pegou força e tal, né? Tudo certo. Então eu cresci Uhum. com meu pai indo 3, 4 vezes por ano para o Panamá comprar mercadoria e trazia mercadoria do Panamá e mercadoria da Índia, Caramba. ferramenta da Índia. Ele não ia na Índia, ele fez um grande amigo vietnamita que fugiu na guerra do Vietnã, via Canadá e acabou parando no Panamá. E esse cara era muito bom de ferramenta e tinha um indiano que vendia ferramenta e meu pai trazia ferramenta da Índia para Manaus. Tudo bem. Legal. E aí conheci uma chinesa já no final dos anos 90. E essa chinesa trabalhava com material escolar, com papelaria e tal, cadernos, livros. Não, é mais escrita, mais escrita. A fábrica é muito grande. E aí, em 2003, ela fundou a trade dela, a empresa dela, para Uhum. receber parceiros de negócios, com uma amiga de infância, uma sócia. E aí, em 2004, a gente embarcou pela primeira vez, eu tinha 21 anos. Uhum. Inclusive, há um mês e pouco atrás, eu estive na fábrica lá, em Nimble, na Beifa, Caramba. Beifa Group. Estive lá depois de, sei lá, 10 anos que eu não ia lá. Receberam muito, a fábrica tá gigante. Talvez seja o maior da China. Os caras são gigantescos mesmo, assim, sei lá. Tem 4 fábricas, Caramba. já tem depósito, já tem estoque no Brasil, para atender o mercado no Brasil. Os caras são grandes. E aí começou. E hoje a gente está até hoje com essa mesma empresa, com essa mesma turma. Eles são chineses, eu tenho preferência de trabalhar Uhum. com chineses, eu gosto. É uma questão estratégica trabalhar com chineses, não tem Sim. nada a ver com avanço de cultura, é mais por segredo de negócio mesmo, né? A gente entende que trabalhar com chineses você consegue manter o segredo, consegue manter seu negócio em segredo mais tempo, Sim. né? Porque o brasileiro, assim, sempre vai ter um brasileiro que conhece, né? Vai falar, o cara compra isso, o cara compra aquilo e tal, e Sim, tal. sim. Mas é uma questão pessoal minha, tá? Sim. E a gente tá bem, já entende o nosso modelo de negócio, já tá bem e tal. Era justamente isso que eu queria entender, assim, foi evoluindo, porque quando a gente fala aqui no podcast de 1 hora e meia, 2 horas, é muito fácil a gente chegar e falar assim, pô, vou copiar o que o Eric tá fazendo, porque foi Difícil tranquilo. copiar. É Porque difícil passaram copiar. quantos anos, Eric, pra... Então, as coisas começaram a dar certo rápido. É, 2006 já fui 2 vezes para a China por ano. 7 2 vezes, 8 2 vezes, 9 2 vezes, 10, 11, 12, tudo 2 vezes. 11 eu cheguei 3 vezes por ano para a China, entendeu? 2011. Então, assim, as coisas começaram a dar certo muito rápido, porque a gente viu muita oportunidade. Uhum. Existia naquela época, a China tinha acabado de entrar na Organização Mundial do Comércio, então ela precisava mostrar muito mais poder. A China entrou em 2001, 2002, algo assim. Então a China desvalorizou o renminbi muito forte. E aí o renminbi estava... O dólar estava desvalorizado, o real estava valorizado. Uhum. A gente estava vivendo mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Uhum. Dólar muito desvalorizado, real valorizado, né? Então assim, a gente está muito parecido com hoje, mas isso aqui hoje, logicamente, está muito pior que naquela época, né? Sim. Mas está muito parecido, né? O índice dólar está muito parecido e tal. Naquela época o real estava valendo um dólar estava valendo chegou a 1,80, né? Sim. E Eu o lembro, renminbi, eu lembro uma vez que eu fui viajar e eu comprei dólar, tava 1,90 e pouca. Nossa, é um absurdo, muito caro. Eu mal sabia, né? hoje fechou 4,91. É. E o renminbi naquela época era um dólar era 8,30. Cara, Hum. 8,30 renminbi. E aí você comprava um produto no Brasil, um copo desse aqui, sei lá, era, sei lá, R$ 6, R$ 5. Não, R$ 3, para botar R$ 3. Sim. Lá na China era 50 centavos de real. Assim, A vantagem era muito a grande, né? vantagem era muito grande. E aí, se a gente já tinha, as lojas estavam bem, né? Marca bem consolidada e tal, né? Importação, e aí a gente acelerou muito a importação. Sim, a gente chegou a trazer 120 containers, 125 containers por ano. Então, assim, Vocês têm uns números bem bacanas, assim, né, Eric? Principalmente Natal, Dia das Mães, sim, nossas principais datas é Natal e volta às aulas. volta às aulas. Volta às Legal. aulas. Papelaria. E Eric, deixa eu te perguntar assim, hoje em dia a gente vê muito, assim, essa parte de China tá bem em voga, né? A gente vê muito essas feiras e algumas excursões que as pessoas vão Cara, daqui. isso aí Eu queria saber a tua opinião, assim, o que que tu acha? ele não organiza, né? Assim, o que que tu diria pra essa Organizar uma pessoa que tá excursão. pensando em ir pra Olha, China pra participar de uma feira? Tu acha que... Assim,
Essas excursões é bom pro cara passear, pô. Entendeu? Não é difícil fazer negócio, né, cara? São muita gente com interesses diferentes, cabeça diferente, muita gente pra passear, sabe? Cara, é real. O negócio na China é muito diferente, cara, né? Fazer negócio na China, é um negócio, quanto mais pessoas estiver com você, mais disperso vai ser a viagem, né? Você vai adiantar muita coisa? Vai. Lógico, cara, vai fazer uma palestra para ti sobre alguns pontos do governo chinês, Sim. algumas coisas ali e tal. Acho que até culturalmente é bem proveitoso, né, Eric? Talvez Mas seja. A feira é o seguinte, a feira é um excelente ponto de partida, ponto. Mas eu volto a falar daquelas três dicas que você me pediu. A segunda, se tu vai para lá para tentar procurar alguma coisa, cara, a Vai ser chance de dar rápido. certo é baixo. É muito baixo. Porque tu não tem a ponta mais importante, cara, que é o cliente e o mercado. sim. Agora, assim, as chances de você ter um insight lá são altas também. Lógico que pode acontecer. Tudo bem. Mas uma viagem dessa, você vai gastar. Pô, eu vi que tem cara cobrando 70 pau, pô. Mais o custo logístico. Por cabeça. Eu falei, caramba. Olha aí, tá vendo? Olha a oportunidade de mercado, Eric. Entendeu? Não é um mercado. Mas é curto isso, tá? Isso, Sim, vai, sim. vai se esgotar rápido, tudo bem. Acho que se consolida depois, né? Que nem muito curso, mentoria, não sei o que. Agora o mercado acho que tá esse mercado tá um pouco desaquecido. Esse mercado esgota, né? É, Ele vai esgotando, né? Chega uma hora que não tem mais conteúdo pro cara passar. E os conteúdos pertinentes mesmo que fazem a grande virada na vida das empresas são conteúdos mais profundos. sim, É o cara passar 1 ano, 2 anos estudando um assunto para poder, né, virar um especialista e sim. conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. Mas ninguém mais quer isso, né? Então, e o cara vai para a China para chegar lá, sei lá, ouvir um cara falar de manhã e à tarde, visitar a fábrica, né? E ir para um almoço ou jantar chinês, aquelas coisas lá e tal. Sim, mas que tipo de negócio o cara vai fazer? Então, assim, pode ser negócio? Beleza, tá tudo certo, tem engatilhado? Cara, a chance de dar certo é alta. Lógico que pode dar certo. Mas os negócios estão bem? Tudo bem, mas lógico que vai dar certo. Agora, não, eu vou para lá para uma feira que eu vou rodar 4, 5 dias direto, vou dar 15 mil passos por dia e não vou ver 60% da feira. Uhum. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Então, assim, cara, vai com um projeto na cabeça. Se não tem um projeto nenhum, vai pra passear. É um lugar excelente pra passear. Teu conselho é já ir com um plano de negócio montado, se possível, mercado estudado, endereçado. E contratar claro. alguém lá para fazer tradução. Não, sem dúvida. Sem dúvida tem que ter alguém lá. Não, mas Inclusive, eu já vi. Peraí, calma. Eu vi um vídeo teu uma vez que tu chegou pra negociar com uma chinesa, ele chegou com uma calculadora pra conversar com ela, ele botava o número, ela botava não, aí e botava o número dela. em alguns lugares que nem tradutor funciona. É mesmo? Aí tem que ser bem prático. Mas assim, dependendo do tipo de relacionamento que você vai Sim. ter, é um negócio rápido, eu não perco muito tempo. A mercadoria do cara serve, tá tudo ok, não tem nada especial e tal. Então, mãe, aqui. Quando eu falo mãe, porque minha mãe viaja comigo, a gente compra para 2 empresas separadas. Sim. Isso aqui dá negócio, a gente precisa investir um tempo aqui, porque eu acho que precisa montar produto aqui. Tem que montar produto e tal, então vamos sentar aqui, perde uma manhã toda fazendo e tal. Uhum. Cara, eu tenho esse meu amigo lá, a gente resolveu montar, né? Primeira mão não que eu já falei isso, mas montar tipo uma agência para levar pessoas para lá para fazer algo parecido. Mas o nosso negócio realmente ali é fazer negócio. Nosso propósito é fazer negócio. Então assim, Mais cara, direcionado, né? lógico, a gente vai lá fazer excursão, pegar na mão, mas o nosso propósito é que o cara vire comprador Uhum. e a gente possa ganhar dinheiro em cima dos negócios, em cima da negociação dele, né? Que é como remunera a 90% Legal, cara. dos Legal. trades. Não, Né? não sabia que vocês tinham esse tipo de serviço. Não, Tu tinha isso é esse meu. tipo de- Isso é uma coisa que nasceu agora. Sim, sim. Estamos amadurecendo ainda. A minha ideia já ano que vem começar a levar. Já temos o formato. Legal. Então é um brasileiro. Isso realmente quebra muitas barreiras, né? Até porque assusta um pouco, né? Sim. E a ideia é fazer um crivo de quem vai, como é que... Então, Porque assim, se vocês vão ganhar em cima da negociação, também é minha- ideal que não leve alguém que não... Sim, sim. Que não vai negociar, que seja um cara que só quer passear. O meu, não, se quiser só passear, ele vai gastar por isso, vai pagar por isso, né? Se Mas- o cara vai passear, vai pagar por isso. Não, mas paga ele não ganha na diária e tal, negociação, tchau, né? benção. Não, o nosso negócio é assim, é na negociação. Então, o nosso propósito é na negociação. Então, qual é a ideia? É eu fazer um filtro na região, no Brasil ou na cidade. Se esse cara tem potencial, o modelo de negócio dele é bom, vou vender a China para esse cara. Uhum.
bora, é comigo. Pega aqui na minha mão, vamos lá. Entra no avião, puf, vamos. Legal. Entendeu? Então, e aí, fazer um negócio perene. Show de bola. Entendeu? Agora saindo um pouquinho dessa parte da China, indo um pouco mais da parte do empreendedorismo, eu queria saber mais, de né? ti, Não, vou tomar só isso aqui. queria saber de ti, Eric, assim, se tu pudesse falar um skill superestimado do empreendedor e um skill subestimado, assim, que todo empreendedor tem, que vale muito a pena e às vezes a pessoa não dedica tanto, o que que tu... Tá, eu não vou, eu acho que eu não vou falar o que todo mundo, o que todo empreendedor tem, vou falar os que existem no mercado e o que as pessoas pensam, né? É um superestimado, cara, multitarefa, ou multitask. Eu sou um multitask, sou um multitarefa e tal. Cara, o cara entrega tudo pela metade, raso, Já ia falar. a pessoa fica estressada, Consegue fazer tudo mal feito. tudo mal feito, exatamente. Assim, e tá na moda isso, né? Cara, horrível. Isso até para empreendedor, tá? Sim. Até para empreendedor. E subestimado é a paciência. Cara que tem paciência, ele vai muito longe. É muito difícil. Eu não sou um cara paciente, tá? Quem se relaciona comigo, eu sou muito paciente para muitas coisas. Então, para minhas conquistas pessoais, eu sou muito paciente. Muito paciente. Tipo assim, quero comprar isso, sei lá, esse carro, eu tenho meus hobbies, né? Então, assim, quero comprar isso pro meu hobby ali e tal, custa, cara, não é tão barato, não vou prometer meu caixa agora, vou fazer um plano aqui de 6, 7, 8 meses. E aí, como é que você vence? A ansiedade, a euforia, o tesão, que às vezes quando você descobre aquilo, tu quer pra agora. Ainda mais quando é pessoal, Entendeu? né, cara? Então aqui que eu construí na minha cabeça. Falei, cara, um plano de 6, 7, 8 meses. Vou pagar com calma, ou vou juntar dinheiro para comprar à vista depois. E outra, se no meio do caminho eu perder o gosto por aquilo. Sim. E não vou ter jogado dinheiro fora. Então, isso na minha vida pessoal, eu consigo ser muito paciente para os meus anseios e tal, né? Na família eu não sou tão paciente. E na empresa eu também não sou tão paciente. Mas eu me admiro muito quem é paciente. Assim, Mas, Eric, deixa eu te perguntar, cara, na empresa, muitas vezes, quando tu tá vendo que um resultado não tá chegando, e aí, muitas vezes, a pessoa que tá lidando ali contigo, teu gerente, alguma coisa assim, ele fala, aí tu fica, pô, eu não posso ser tão paciente com ele, eu não posso esperar ele dar o resultado, eu concordo com você, Tu não mas acha? se você, assim, eu concordo plenamente contigo, mas existem muitas análises que elas Sim. podem ser revisadas. Sim. Se você Verdade. levar em consideração, tipo assim, a não ser aquilo que vai matar você. Aí isso vai matar se não resolver. Isso vai matar se não chegar. Isso número, entendeu? Aí outros 500, né? Mas se você tem ali, sei lá, uma meta de anúncio, uma meta sei lá, tem um controller lá que faz alguma coisa no fluxo, ou uma meta de controladoria, não importa. Coisas que não são, que são importantes, mas não são críticas. E a pessoa não vem fazendo assim, cara, vamos lá. Isso aqui pode ser automatizado? Ok. Essa pessoa serve para outra coisa? Essa pessoa, ela tem condições de aprender? Isso tudo tem que ser respondido. Tem, não dá para ser automatizado por enquanto. Essa pessoa tem condições de aprender, mas vai demorar e tal. Cara, então é o seguinte, tá na cultura, é de casa, vamos com calma. Conversa, tá? Então, essa paciência, mas assim, no geral, a paciência ela tá em 90% das decisões da nossa rotina ali, porque é muita coisa, cara. É verdade. Eu saí recente tô de saída, né? Da diretoria operacional e devo ficar fixo na diretoria administrativa e financeira e assim, diferente da operacional, ela causa muitos mais transtornos na gente. A operacional ela é mais explosiva, né? Assim, o cara errou ali, Sim. né? Problemas de operação de loja mesmo ali, né? De precificação. É muito mais quente, eu acho, né? Sim. Mas limpa muito mais rápido, entendeu? Limpa muito mais rápido. Ok. E no administrativo financeiro, não. Você tem situações que não dependem de você está lidando com burocracia, com fornecedor, lidando com banco, lidando com investimentos, com estratégias, às vezes coisas de médio e longo prazo, entendeu? E aí você precisa tomar bastante cuidado com as decisões que você vai tomar. Às vezes você não tem ali um estudo profundo para dar uma segurança para você tomar uma decisão, então você não tem como prever o futuro. E aí você decide, cara, eu perco a oportunidade
ou eu arrisco aqui, tomo essa decisão e vamos ver o que vai dar. Assim, Sim. então é muito caótico, sabe? É muito, muito mais difícil, não tem nem comparação. Eu acho que a questão também, assim, tudo depende muito da fundamentação, né? Acho que a fundamentação ajuda você ter a paciência, né? Porque quando você toma uma decisão, por exemplo, uma contratação como essa, se você contratou bem, viu tudo que precisava, viu que se encaixava, você consegue utilizar essa paciência sem perder dinheiro, sem perder. Uhum. Porque você, do início, começou bem, né? Aí, obviamente, se você não teve paciência desde o início para fazer uma boa contratação, fazer. Cara, mas a paciência, ela é uma virtude, tá? E ela pode ser construída também. Existem muitos exercícios que você pratica que isso vai construindo a paciência dentro de você, né? Mas, Tem assim, algum que tu especificamente pratica? não, quase nenhum, assim. É difícil demais. É muito complexo. É muito difícil, Sim. né? É muito difícil. Você meditar, não consigo. Já ia te perguntar, medita Não, todo não dia? consigo, zero. Eu tentei um pouquinho, não consigo, nada, entendeu? Existem algumas coisas que me ajudam a pensar melhor, sem sombra de dúvida. Assim, tem algumas coisas que me pega ali, que eu faço, que me ajudam a pensar melhor. Legal. Estar sozinho é uma coisa. Estar sozinho é um passatempo que me ajuda bastante. Mas sozinho, assim, cabeça, posso estar na academia, mas nem com o meu personal. Sim. Só eu e a máquina ali. E a cabeça funcionando. Bota o fone. Entendeu? Em Cara. casa não funciona, porque tem filha, tem esposa, né? Então, às vezes estar sozinho é um exercício bom pra mim, sabe? E na Muito empresa bom. também a gente não fica sozinho, né? Cara, eu Muito trabalho só difícil. numa sala, consigo tirar algumas horas sozinho, sem ninguém me incomodar, ficar no computador ali. Agora eu tô trabalhando com 3 telas, tô pra ficar doido. Eu tô com a demanda pra quarta já, mas eu prometi que eu não ia colocar a quarta Vai tela. virar tipo Vai ficar fechado, né? trader. Não sei. Não, pior que é muita coisa. Meu computador não tava aguentando e tanta coisa, eu comprei um computador gamer pra mim, Ah, foi. pra abrir 6, 7, 8 planilhas e não sei o Sim, sim, quê, sim. e um monte de coisa rodando ao mesmo tempo. Sim. E aí você começa a ver tanta informação e a tua cabeça começa a Cara, Eric, funcionar. deixa eu te perguntar um negócio, porque eu te acompanho tem bastante tempo, já assim, né? Já te vi em várias fases, assim, eu acho muito legal que tu não para, né? Tá sempre avançando, evoluindo e tudo mais. E aí eu queria entender, hoje, qual é a tua rotina dentro da empresa? Tá. Qual é a tua função, tua rotina, Eu fui, enfim? eu fui diretor financeiro muitos anos, Certo. até diretor operacional muitos anos. Ainda atuo um pouco, Sim, eu né? lembro disso. E comprador. Então, focava nisso. Eu não queria saber de financeira, administrativo, nada disso. Logística, nada disso. Eu, às vezes me metia ali só para opinar e tal. Uhum. E aí, em 2023, um nosso diretor financeiro saiu e eu assumi, né? Falei, cara, agora tem que resolver isso, né? E sofri um pouco, porque não é minha área. E comecei e tive uma oportunidade de enxergar a empresa de uma ótica, de um lado que eu nunca tinha visto. Então, falei, cara, agora eu tô vendo tudo. Assim, a visão foi para 170 graus ali, Sim. entendeu? Ampliou muito, né? Muito. E aí eu cheguei assim, cara, que oportunidade eu tenho de resolver muitas coisas que eu não conseguia. Dos dois lados. Uhum. Do administrativo e do operacional. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu impus um ritmo um pouco mais acelerado na empresa. Uhum. Isso custou realmente, custou alguns funcionários, a equipe entrou em outro ritmo, Sim. mudou a remuneração, né? Precisou aumentar a remuneração porque o Sim. ritmo é muito mais intenso mesmo, assim, não, assim, quando eu digo intenso é loucura, né? Uhum. Então, assim, a busca por resultado é muito pesado. A equipe ganha por isso, lógico, né? Diretamente proporcional. Então, bateu o resultado, chegou no resultado, boas premiações, tudo certo. Não bateu o resultado, o que tu faz? Aí eles têm Um plano de recuperação? Não tem plano de recuperação. Eles têm, na verdade, assim, como no final do ano a gente paga valores até um pouco melhor, Sim. às vezes acaba compensando, mas no geral a gente ainda está a gente ainda tá no 0,1. Sim. A gente até faz ali 0,8, a gente quebra ali um pouco. Cara, tá difícil esse mês, vamos dar uma quebrada aqui, quebra o variável e segue a vida. Sim. Faz bastante isso. Mas no geral, o que eu gostei foi que a equipe comprou a ideia e a equipe se debruçou sobre o propósito que a gente tinha, que era, cara, baixar o custo. O que a gente pode fazer para enxugar os custos da empresa?
né? Assim, mas quando eu digo enxugar, era eu quero os olhos de todo mundo atento a esses pontos aqui. A gente criou ali vários pontos de observação. E a gente começou a ver, cara, o que a gente podia cortar sem perder a qualidade de serviço, Sim. produtividade, sem correr nenhum problema legal, nada, entendeu? E nós cortamos pra caramba. E o outro ponto é como é que a gente pode avaliar o desempenho da turma, né? E aí, assim, aí nasceu um setor comercial mais robusto, nasceu um conselho comercial, e aí você tem agora uma equipe que opera a loja 100% sem precisar me consultar, ela presta conta, tudo Sim. certo, algumas decisões mais importantes acabam caindo na minha mesa, e aí eu criei uma rotina de uma linha só, então, para a maior parte das decisões tem que ser de uma linha, tem que ser uma linha para eu tomar decisão, tem uma linha, assim, sabe? Uma linha. Não pode ser mais que isso. Porque senão Legal. você fica doido, É né? muita coisa, E né? aí você começa a treinar as pessoas a como formatar isso em uma linha. Então, assim, e aí eu quebrei um outro paradigma que era o que o Eric quer? O seu dinheiro. Não, falei, não tem nada a ver. O que a Tropical precisa? O dinheiro da Tropical. Porque maior parte da minha remuneração hoje está como um funcionário. Sim. Tá como Uhum. funcionário. E eu tenho um funcionário que ganha até mais que eu. E eu falei assim, cara, vou fazer um negócio bem correto, bem justo, mas com a saúde, respeitando a saúde da empresa. Então, pode pagar quanto? A gente pode gastar tanto de folha. Tá aqui. Nosso limite de folha é esse ponto final. Acabou. Incluindo tudo. Uhum. Né? As questões legais, os penduricalhos do Ministério do Trabalho, tudo tá aqui. Pronto, tá bom. Então, qual é o teto de funcionário que a gente pode ter com, 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 X de faturamento. com esse orçamento? Sim. Aí é tantos funcionários, tá beleza. Tá. Você tira um pouco porque tem a margem ali, né? Às vezes você tem alguns problemas que tem que pagar, tem alguém que se Sim. afasta, mulher grávida e tal, aquelas coisas todas, né? E aí a gente conseguiu chegar. E aí isso foi mérito 100% da equipe. Né? Eu só garanti o caixa para eles fazerem. Então a gente saiu de 305 funcionários para 198 Uhum. operando. Tipo, na baixa temporada. Sim. Uhum. Na alta temporada a gente chegava a ter 340. Uma loucura. Cara, é muita gente, né? Muita gente cortou uma grana absurda de folha. E a gente ia quebrar. E não perdeu a eficiência, né? Zero. Aumentou, lógico, né? É. Sempre, lógico que é muita eficiência. Né? As Cara, pessoas eu, começaram eu a. genuinamente acho que, assim, muita gente às vezes atrapalha, porque é muita gente fazendo a mesma função, Exatamente. retrabalho e tal, e tu consegue enxergar melhor quando tu vai enxugando, e até a equipe se sente melhor pra trabalhar, pô. Sim, fica mais Eu fácil. acho, né, pelo menos, eu Não, acho. isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, aí você começa a enxergar. Se a folha foi um ponto, os tributos foram outros, as instalações em si, a gente tinha uma mania de avaliar pouco as instalações. Quando eu digo as instalações, assim, a parte estrutural da Uhum, empresa em geral, uhum. né? Assim, eu falei, cara, eu não quero nada chique, eu quero as coisas funcionais e simples. Sabe? As paredes mais Perfeito. retas possíveis, menos curvas possíveis, infraestrutura sempre aparente, para ficar fácil a Sim, manutenção, entendeu? Tudo muito simples, né? Tudo assim de excelente qualidade e com acabamento de uma casa normal. Assim, um uhum, exemplo. Nada, eu não quero revestimento caro, não quero nada disso. Sabe? Porque eu quero poder manter sem dor de cabeça. sim, Esse é um exemplo, né? Os carros da empresa, tudo. Então a gente começou a criar essa cultura. E aí todo mundo trabalha assim, né? Todo mundo trabalha assim. Aí, lógico, aí você começa a botar duas telas para todo mundo, para aumentar a produtividade, Uhum. notebook. sim. Até 4 telas agora, né? Não, só eu que uso. O pessoal da TI usa três, então, é só eu que uso três. Sim, Né? sim. Mas, e Eric, eu queria saber de ti, a gente está se caminhando um pouco mais para o final. Queria fazer uma pergunta relacionada ao que tu vê de perspectiva para o mercado local, assim, o nosso mercado, o mercado de Cara, boa. Manaus, como é que tu tá Cara, enxergando, qual é a tua leitura para os próximos anos, assim? É cara, positiva, é negativa? O Amazonas, cara, mano, o Amazonas não, porque só Manaus, né? O Amazonas tá numa situação bem delicada. Apesar de que algumas cidades do interior conseguem. Assim, mais cidades passaram a se pagar, né? Tanto você tem hoje 62 municípios, parece que 30 e tantos municípios, 20 e tantos municípios, 30 e tantos municípios conseguem se pagar já hoje. Então, assim, números até bons, né? Eu lembro que Sim. antigamente, 10 anos atrás, eram 11 municípios só. Mas ok. Eu digo que o Amazonas, em geral, Manaus especificamente, é peculiar, né? Você tem
uma sociedade, a população composta, na sua grande maioria, por pessoas pobres. Né? 65% classe D e E. Uhum. D e E. E aí, se você botar até C, parece que vai para perto de 90. 90 e tal. Então, o Amazonas está entre os 10 estados, né, 12 estados que mais recebem Bolsa Família do que carteira assinada. Né? Então, assim, não tem esse problema. Em contrapartida, Manaus é uma cidade, cara, com 2,5 milhões de habitantes, 2 milhões e 400 mil habitantes, com uma população que consome, gasta pra cacete, né? Gosta de gastar dinheiro, verdade. eu nunca vi um negócio desse. Aqui tu falou também, não poupa, né? Não poupa. É uma população, eu consigo classificar como feliz. Assim, o amazonense é um povo feliz, né? Então você não vê, assim, cara, é um povo mais sorridente e tal, tudo, né? Tendo um peixe, uma farinha, né? Sim, sim. Reclama pouco, eu acho, isso é ruim, poderia reclamar um pouco mais, né? Pra você ter, talvez, um pouco menos de bagunça na política ali. Assim, a gente está, infelizmente, o Estado e a Prefeitura muito endividado, com as contas muito mal reguladas, e a gente já viu que a nossa economia ela depende muito do público. Então, se você tem ali um desarranjo, alguma coisa, né, talvez a gente passe por uma crise mais profunda. Né? Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. Né? O nosso estado hoje depende de arrecadação, a prefeitura depende de arrecadação, assim, parece ser básico falar isso, mas assim, depende de arrecadação boa, assim, a curva tem que estar para cima, entendeu? E se a curva virar, a gente acaba tendo problema, né? Então, é meio que Keynes puro ali, né? Sim. Muito keynesiano, assim, sabe? Então, eles dizem que, cara, assim, você vamos atenuar a curva para tentar diminuir a média ali, mas não é o contrário, né? Então, assim, eu vejo hoje com preocupação. Eu não gosto de falar muito, assim, porque as pessoas acham que eu sou pessimista e tal, mas eu vejo com muita preocupação. Mas tu achas que a reforma tributária, com os benefícios que vai criar para a Zona Franca de Manaus, não vai gerar mais emprego? Vamos lá. Vai. Talvez gerar mais negócio, mais vai, consumo e tal? sem sombra de dúvida vai. A gente vai virar aqui um oásis. Manaus, né? Manaus, não é Amazonas. Manaus, verdade. Manaus vai virar um oásis no Brasil. Melhor do que é hoje, tá? Mérito da galera que conseguiu, os políticos conseguiram, né? Foram muito bom, uma articulação muito bem feita. Muito habilidosos. Muito habilidosos. Não sei se realmente ali foi um acerto de conta, mas foi muito bom, no geral. Bem, assim, você pode ter a indústria, ela só vem ficando mais eficiente. Sim. Né? Então, a gente saiu de, sei lá, 300 mil funcionários no distrito, deve ter, se tiver 80 mil hoje é muito. Né? Na época da pandemia tinha 150, demitiram um monte de gente e não voltou recontrataram. mais. E aí, assim, e todo ano bate recorde de faturamento. Então, Isso. e esse modelo vai deixar pouca divisa. Sim. Né? Esse modelo vai deixar pouca divisa. Então, assim, eu não acredito que isso seja ali o Salvador ali, né? Porque, cara, querendo ou não, a gente precisa realmente criar. A gente ainda está dependendo da economia boa para o dinheiro girar aqui. Então, o que eu, assim, resumindo, é que a gente ainda depende muito do Estado e da Prefeitura para que as coisas estejam bem. E o Brasil precisa estar bem para a gente estar bem. Né? Assim, a gente viu a crise de 2015, na crise de 14, quer dizer, né? 14, começou em 14, mas 15 ela se atenuou, ela explodiu. O governo Mello aqui, o governo muito endividado, Sim. muito comprometido, não é diferente de hoje. Talvez esteja hoje a arrecadação está bem melhor, lógico. Já ia falar. Que vai melhorar, eu acho. Sim, ainda, sim, né? sim, mas o que eu digo assim, o comprometimento é muito parecido. Sim. Né? Só que a curva da arrecadação naquela época caiu porque o Brasil todo caiu. Então, eu acho difícil a gente ter uma crise como aquela, mas se a gente tiver uma crise um pouco pior do que a gente teve ali, né, 23, ou pandemia ali, uma coisa parecida, cara, assim, a dor de barriga vai vir. Sim. Porque de onde o governo vai poder cortar? Entendeu? Como é que o governo vai fazer para esse malabarismo? Que, assim, desculpa, mas a gestão não foi muito boa, não foi das melhores. Nosso governo não ficou mais eficiente. Sim. Nossa prefeitura também não ficou mais eficiente.
E assim, Eric, Entendeu? o que que tu enxerga, cara? A gente discutia muito isso dentro da CDL Jovem, discute ainda muito, né? Mas sobre matrizes econômicas e o que que tu enxerga que seria uma Cara, possibilidade de só, a Zona Franca para só tem um aqui, cara. A gente só tem um que pode dar certo, que é recursos naturais. Só uma. boa. Entendeu? Não existe nenhuma outra. Levantei a bola, olha Não, não tem aí. nenhuma outra. Eu não É, acredito em nada. Aqui é agro, ma- é boi, é soja, não sei, mas assim, gado eu acho que sim, no sul do estado ali, né? mineração, tu acha também? Lógico, né? O petróleo já temos o quê? 3, 4 campos na região Sim. ali, aqui no Amazonas, né? O potássio que sai, não sai. Assim, cara, são modelos viáveis, Uhum. tirando o gado ali, a plantação de qualquer outra coisa, de soja, sei lá. A mineração em geral ali, os impactos são bem controlados, né? Porque, Sim, cara, dá para confiar na Petrobras, empresa sim, muito sim. séria, faz muito bem feito. Talvez acho que no mundo não existe uma empresa que faça bem feito como Sim. ele. Tem um custo elevado, ok, mas está lá, dando seu resultado, se não quebrarem ela, né? Então, assim, a curto prazo, Matheus, eu não consigo pensar em outra coisa. Assim, não tem mão de Não tem obra, caminho cara. fácil, né, cara? Não tem mão de obra, não tem capital É. intelectual, não tem Cara, nada, cara. eu já ia falar, a nossa mão de obra ela é muito braçal, né, cara? Braçal, não E o tem. que o pessoal sempre fala, o que que tu acha do turismo? Tu acha que o turismo poderia Gera muito ser pouco ou emprego, cara. O tu turismo gera acha que pouco não? emprego, É. exatamente. Assim, existem duas saídas a curto prazo para cá, assim, que poderia ajudar um pouco a cidade de Manaus e algumas cidades do interior, que seria o cassino, né? Sim, cara, mas assim, volto a falar, não vai ser Mas é muito grande mudança. difícil, né? Vai Eu também acho. impactar muito na vida de poucas pessoas. É. Muito mesmo. Assim. Você vai ter muitas pessoas poucas pessoas que vão explodir ali. Né? Quando Uhum. eu não digo nem os proprietários, mas assim, sabe? A cadeia, né, de suprimento Sim, sim, dos sim. hotéis ali, né? Que o pessoal presta serviço de lavar roupa, que não sei o Sim. quê, da comida e tal. Uma cadeia até robusta que vai explodir, que vai dar tudo certo e tal, né? Mas assim, não vai transformar a cidade completamente. Não vai. Eu lembro que tinha um estudo, Douglas, de isso há muito tempo atrás, de quantos empregos o turismo geraria se fosse bem explorado aqui, e aí era cerca de 15, 20 mil, assim, num cenário muito Isso. otimista, entendeu? Então, Ó, um modelo que eu acho que está indo muito bem, é esse modelo de pescaria, de sim, pesca. Cara, os caras só cobram em dólar, tudo lotado, os melhores 2 anos para tu conseguir uma vaga. Tem passeio desse que é 90% falado em inglês já, sim. 100% falado em inglês. Assim, é um modelo interessante. Ele é transformador? Talvez não para um todo, mas para aquela região que o barco atraca ali, né? A região acaba tirando proveito e tudo. Mas até esse modelo é bem mal aproveitado, né, pela região como um Olha, todo, eu acho né? que não, acho que ele é bem aproveitado, sim. O problema nosso é a logística, né? A gente Uhum. aponta, né? Os voos são É. caros e Ah, E tal. acaba que na logística o turista que vem, ele já vai direto é isso que eu pro... penso, assim, não fica nenhum. O cara já Não, os caras pousa. passeiam na cidade, sim, mas é pouco, cara. Como eu te falei, cara, Mas não vai deixar muito dinheiro aqui, O eu não, acho. foco é diferente também, foco né? é É, fica diferente, foco é diferente. Ele não vai diferente. comprar nada aqui, ele quer Não, pescar, não, né? É, não. Não comprar, o ninguém objetivo viaja pra dele ele é pra isso. comprar nada. É. Entendeu? Viajar pra comprar é coisa de brasileiro, né? Pra ir em Miami, né, que tá aqui É do coisa lado. brasileira, exatamente isso, cara. Ninguém, é Brasileiro e verdade. cubano. É verdade. Turista estrangeiro ele não vai vir É. Isso a gente, pra fazer fez grandes tudo errado compras, aqui, né? gente. Não, pera aí, Eric. A gente fez tudo errado. O Amazonas foi muito errado. Perdeu muita oportunidade. Agora, A gente perdeu mesmo. perdeu Pior muita que. oportunidade. A gente já falava isso lá atrás, né? Eu lembro quando tu tava na presidência da CDL Jovem, falava muito sobre isso, né? Ah, a gente tem que reclamar, tem que falar, tem que Tem. lutar, porque A tem gente que se reclamou posicionar. pouco, cara. E hoje assim, a gente reclamou pouco. Quando começou a dar certo, a gente esfriou. E hoje não funciona mais. Esquece. Cara, Não funciona eu acho que tu mais. deve ter percebido muito isso, até porque tu falou, né? Quando tu tava no partido e tal, que, cara, é muito difícil a gente mudar algumas coisas assim por dentro, né? Estruturalmente falando, o sistema ele já é muito articulado, né? Então, tu corta uma cabeça, nasce uma outra ali logo em seguida, ou já tem até alguém preparado que tá se beneficiando daquele Sim, o corte, poder. te usa e tu nem sabe, Quando é né? que tu viste que não tinha jeito? Quando tu chegou nessa conclusão? Cara, assim, quando você começa a entender a formação de poder e a relação entre os poderes, você percebe, cara, isso é impossível de dar certo. Né? Assim, em todas as instâncias, tá?
Assim, as assembleias com os governos estaduais, as câmaras municipais com o executivo municipal, né? O Congresso Nacional com a presidência da República. Sabe? É muito promíscuo, pô. Sabe? Sim. É muito promíscuo. O cara senta para negociar sei lá, vou falar até um representante de classe, um candidato, Verdade. um político que é representante de classe, ele senta para negociar com o executivo e esquece de falar pela classe dele, fala por ele, entendeu? Então, assim, cara, é um negócio bem perdido, assim, entendeu? O senso de justiça, o senso de comunidade do brasileiro é fraco, Uhum. é fraco. A gente... Legal. E aí você vai para a Ásia, é diferente, né? A gente falou, Ah. começando na China, assim, o chinês, em geral, eu tava num almoço falando com uma pessoa que falava muito bem inglês, tinha estudado na Inglaterra, e 24 anos, assim, uma moça, eu perguntei, o que tu acha do Trump? Aí ela falou, isso eu acho ele um otário. Aí eu falei assim, ele é realmente um cara difícil. Mas ele foi muito, muito inteligente no primeiro mandato dele. Agora o Xi Jinping acertou como negociar com ele, que ele tá Uhum. sofrendo. Mas esse cara tá dando muito trabalho pra gente. Eu falei, é verdade. E o que tu tá achando do Xi Jinping? Eu falei assim, eu tô com raiva dele. Eu falei, por quê? Porque ele mudou a Constituição para ficar no poder. O Xi Jinping, Sim. né, fez aquela jogada e Uma manobra, conseguiu, né? ele mudou a norma e Justificar, não. conseguiu ficar no poder. E naquela época, assim, todo liberal critica bastante isso. E quando ela falou isso, eu falei, caramba, e a mãe dela? Mas eu gosto dele, é mais velha, né? Aham. Aí, e ela mais jovem, já tinha Sim. estudado na Europa, na Inglaterra e tal. É, Cabeça uma do cara outra diferente, cabeça, né? exatamente. Mas dela muito mais provavelmente está querendo uma cabeça estável e tal, né? É normal, né? Os mais velhos. Mas Sim. assim, então, e aí eu olhei assim, caramba. Aí eu falei assim, olha aí, mãe, fiquei feliz, olha, que negócio legal, cara, que mentalidade boa. É. Então, assim, uma crítica como essa é algo bom na sociedade, Sim. né? E aí eu pergunto, quantos por cento da sociedade brasileira conseguem criticar um político que quer ficar no poder o tempo todo? Mesmo se ele seja bom. Hum. Cara, assim, né? Eu, Entendeu? Quase ninguém, praticamente. é uma bola um E pouco de muito dividida. tempo atrás, né? Desde, É, desde Getúlio Vargas, assim, a gente já vem nesse Eu acho que a ciclo. gente encolheu, assim. Se você pegar uma pessoa ali de classe média dos anos 70, as críticas dele era talvez muito mais sejam muito mais fundamentais. embasadas do que é hoje. Não, E com menos informação. e hoje a gente tem um, é verdade, e hoje a gente tem um problema, né? A gente tem excesso de informação, eu acho que as pessoas acham que ficam perdidas no meio de tanta informação, mas existe a questão do político de estimação, né? Hoje eu não gosto do partido, da ideia e tal, eu gosto do político, da pessoa, Cara, é do verdade. fulano, do cicrano, do beltrano. Pô, aí o cara faz uma coisa que que não vai, que não convém ao meu princípio, mas ainda assim eu tô apoiando porque eu acho que ele é o meu político que me representa. Isso, Aí mata a discussão, eu e, acho, né? e isso eu acho que é muito perceptível, né? Porque se a gente for pegar desde a época, o Eric falou, né? Aquela crise 2013, 2014 ali a polarização, vamos dizer assim, era entre esquerda e direita, só que se você parar pra pensar, Uhum. eram dois partidos de esquerda, né? Sim. PSDB e PSDB. PT. É. Centro-esquerda e esquerda. Então, assim, é tão pessoalizada, é tão personalizada a discussão que isso muda. Então, por exemplo, hoje tem a ala mais Bolsonaro e a ala mais Lula, Cara, mas porra. ainda assim, se você for destrinchar, não tem tanta A ideologia ali por real, a trás, real, né? a Tanto que real, tu a real, fala ala Bolsonaro ou ala Lula, pô. na Não verdade, assim, fala É. esquerda e você direita. tem algumas diretrizes. O PT como um partido sindicalista, né? Um partido que está envelhecendo muito mal. Não é à toa que a popularidade do presidente caiu 11% agora, né? Tu acha que ele vai. Bom, vou fugir um pouco do tema. Tu acha que ele vai se candidatar? Então, ele está com 24% de aprovação. Muito pouco, né? É pior da história, Uhum. né, de um presidente. Então, assim, talvez só o Temer foi injustamente Justamente, Melhor concordo. presidente que da a gente história já do Brasil. teve. Melhor mesmo, é verdade. Presidente. Então, assim, o cara perdeu 11% de uma pesquisa para outra, cara, é muita coisa. Cara, E aí você percebe como o PT envelheceu mal, né? E aí é um partido sindicalista. E aí você pega toda a história, né, do socialismo do século passado e viu quando o socialismo perdeu a força na universidade ali naquela época, né? Que ele estava ruindo
E aí, a frente, ali, os professores franceses precisavam de um novo discurso, porque o socialismo não emplacava mais, porque era o fracasso já, né? Sim, E sim. aí você tem emplacando o pós-modernismo. E aí outros partidos aqui no Brasil vestiram essa camisa, né? O Boulos e tal, tudo, né? Basicamente só o PSOL e vários movimentos, mas eles têm o PT ali como alguém de estimação, Sim. mas no geral eles repudiam o Lula. Uhum. E aí isso acaba fazendo com que ele nem vá votar, É. entendeu? Então, assim, em resumo, você tem todos eles no mesmo balaio que é o populismo. Todos Isso, eles, é Sim, verdade. sem cara, é exceção. verdade. Que é Verdade. o mal da América Latina, né? Assim, por que que a América Latina vai mal? Assim, basicamente resumindo, assim, é uma região com um populismo muito forte, né? Com um modelo de populismo muito forte. Putz, a gente podia ter só um programa só pra falar Só pra disso, assim, falar porque disso, né? realmente é um. E o Eric é profundo, não só conhecedor, mas crítico, né, disso. Então, Mas como a gente já tá encaminhando pro final, sim, eu vou sim. fazer uma pergunta de surpresa, que não tem nada a ver com toda a nossa conversa, mas é Tá, porque eu conheço um pouco o Eric tá. Aham. e eu queria saber disso. Eu sei que o Eric gosta muito de carro. Ah, gosto. Sim. Eu quero saber de ti, Eric. Um carro que você já teve e que você gostaria de ter de novo e um carro que você não tem que você sonha em ter. Caramba. Te peguei de surpresa nessa, mano. Tá. Eu não tinha combinado Não, isso, não né? combinei nada disso, não. É só uma... Cara, assim, por que pareça, eu tive poucos carros, que eu sempre fiquei muito tempo com meus carros. Eu tenho meus carros velhos eu tenho até hoje. Eu compro, eu nunca me desfaço. Mas, vamos lá. Eu tive um Civic SI, que eu gostava muito do Caramba. carro, era meu carro do dia a Porra. dia. E eu vendi ele, depois me arrependi de ter vendido. Era aquela traseirinha que O SI, o primeiro SI de todos que veio pro Brasil, né? 2007 o Duas carro. portas, coupé? Não, quatro Quatro portas. portas, não, não. Esse carro chegou no Brasil em 2007. E aí eu era comprei. que tinha um visorzinho assim, azul e tal? Não, Não. O Civic SI era um Civic normal, com um motor K20, um motor de 192, 196 cavalos, câmbio de 6 marchas, Sim. tração dianteira normal. O carro era todo assim, esportivo por dentro. O Civic era azul, né? O painel, esse já era vermelho e tal. Bem, o meu era vermelhão. E eu lembro que cheguei em Manaus 4, eu comprei um deles. Um carro, assim, eu rodei 5 anos no carro, cara. Sim. Rodei 70 mil quilômetros, foi o carro que mais rodei na minha vida. Na verdade, eu rodei 50 e poucos mil quilômetros. E eu adorava muito. E aí eu vendi e me arrependi muito de ter vendido. Sim. Cara, e carro que eu quero ter tá esse aí mesmo. Foi exatamente esse carro. Boa, Paulo, Foi boa. exatamente esse aí, pronto. Exatamente esse. Vermelho, é esse. Só que esse aqui é um coupé, esse carro não veio pro Brasil. É esse Era esse aqui. aqui, Esse né? aqui, exatamente, Aham. esse carro. O meu era 2007. Legal. Manaus veio, dois pretos, dois vermelhos, não, veio três pretos, não, dois pretos, um prato e um vermelho. O vermelho foi meu. Legal. E depois chegaram outros e tal. Mas assim, e o carro que eu quero ter hoje, assim, cara, assim, depende. O carro que eu quero ter e posso ter, ou o carro que eu quero ter, né? O carro que eu quero ter e posso ter, se eu fizer algum esforço hoje, cara, eu tô doido por uma Porsche 912, que é as primeirinhas ali, é uma Porsche, é uma 911 e tal, mas ela é 4 cilindros, mais leve, pequenininha e tal. É um carro mais purista. É um carro que tem poucos no Brasil, tá aí, ó, exatamente, 912. Paulo tá rápido. Legal. É um carro que eu tenho muita vontade de ter. Ainda vou ter, assim, já achei alguns para vender, Sim. não é difícil. Um Porsche Singerzinho, será? Não, aí... Aí já é demais, Não, né? aí se for para esse nível, meu sonho é um Ruf. Um Ruf. Não faço a menor ideia do que você. Bota aí o Ruf, RUF CTR3. Consegue achar, Paulo? Ruf. Mas e o carro que tu. Assim, o sonho de consumo, independente. Orçamento Tá, é o ilimitado. Ruf. É o Ruf? É o Ruf. Ah, tá. RUF CTR3. É carro. O cara entrega 3 por ano. A Ruf é o seguinte: a Ruf é uma montadora alemã Uhum. que a Porsche entrega as carrocerias para ele e ele fabrica os carros dele com o nome Ruf. Legal. É, É esse? Porra, bonito. é um monstro. Ele tem a traseira de uma Cayman, Aham. motor central, as Porsche são motor traseiro, né? Uhum. Esse carro é motor central, então é um motor. Barulho diferente já, né? É um motor 6 cilindros, é um carro de 800 cavalos, 750 cavalos, é um carro Sim. ultra mega equilibrado, um carro de pista ali, assim, é um monstro. Um carro que tá custando na fase dos 700, 800 mil euros, assim, não é um carro barato. É bom pra passar no radar de 40 km Ah, por hora.
Isso aí assim, é sonho. Eles Sim. fabricam, sei lá, 3, 4 por ano, é coisa Lista de muito... espera. E a fábrica é isso aqui, ó. Pronto, essa foto aqui é da fábrica. A Caramba, fábrica é super, ultra, mega artesanal e tal. Essa foto já é a legal, fábrica aí. legal. Então, eles usam peças Porsche, só que, assim, os motores são customizados, tudo é customizado e tal. Caramba. Então, e ele não recebe um Porsche. É Ruf mesmo, fabricante Ruf. Caramba, eu não conhecia. É. Boa, boa. Essa era uma pergunta e a outra pergunta que a gente sempre faz, né? Sempre, Sempre, diga-se, dois desde episódios. no segundo episódio. O segundo episódio é um livro e um filme que você indica. Cara, o livro é o seguinte, o livro que todo mundo tem que ler para falar, para parar de concordar com o governo e parar de... Eu vou falar 2 livros, para você parar de concordar com o governo e parar de falar que o governo é seu amigo. O primeiro é As 6 Lições de Mises, e o outro é Anatomia, de Ludwig von Mises, e o outro é Anatomia do Estado, que é um livro que você vai ler em 1 hora, que você vai ficar com Acho que eu já- repúdio do Estado. É um vermelho? Ele tem várias capas, tem vermelho, tem preto e tal, várias edições, do Morin Rothbard. É um livro que, assim, todo mundo tem que ler para ficar com nojo do Estado. Caminho da Servidão, não? Caminho da Servidão também. Foi quando entrei na CDL e comecei a ler o Caminho da Caminho da Servidão. Servidão. Bom livro, tipo mas- a cartilha, né? É uma cartilha. É, Tem uns 6, 7 livros ali que... Mas assim, esses 2 livros eu acho que é legal. E um filme, cara, assim, um filme de negócio ou um filme normal, assim? Não, filme da sua escolha. É, É, que é, Akira. é tipo o Porsche. Akira? É tipo- Ah, Akira. caramba, eu assisti É um anime isso. da É final dos anos muito 80. bom. Puta, Basicamente, quem não conhece Akira é um anime do final dos anos 80 que tem uma estética impressionante, assim, todo Caramba. desenhado à mão. É um filme, ele é um já, anime, né? já assistiu, Douglas? Nunca Cara, assisti. muito Cara, é um bom, cara. anime. Muito bom. Ele é de, sei lá, 88, 89, algo assim. Ele se passa em uma Tóquio pós-apocalipse, assim, né? Cheio de problema, de 2020, algo assim. E tem uma gangue de motos. E aí um dos caras da gangue ali, ele é pego pela uma agência estatal e implantam nele um medicamento que esse medicamento muda ele, muda o psique dele e aí ele acaba ganhando, assim, acaba ficando super, ultra, mega poderoso e ele externaliza toda a raiva dele que ele tem e assim, e meio que ele se acaba por causa disso. Mas assim, a história é um Cara, pouco complexa, assim, um pouco intensa, mas a estética do filme é maravilhosa. Cara, é dos anos 80. Eu gosto de anime, gosto muito. Então esse eu recomendo. Aí, lógico, tem outros filmes que eu gosto bastante, mas esse eu assisti até um dia desse, inclusive. Cara. Veja a televisão, para pra assistir. Eu nunca tinha assistido, eu assisti. Minto, acho que eu assisti, eu era criancinha, um pedaço, Sim. e aí eu fui assistir Criança agora, não no dá pra passado, assistir. cara. Realmente é um. Cara, muito bom o filme, muito bom. A estética dele, o desenho é Isso aí impecável. não foste tu que decidi assistir, né? Foi a Nicole. Com certeza, Confesso, né? O que dá certo na minha vida é a Tu não Nicole tem esse Terry. gosto, a gente conhece. Mas é um bom filme, Akira. É, bacana. É da década de 80, cara. É legal. Bom, É isso, gente. Obrigado mais uma vez, Eric. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Galpão Manaus, Lebar. Lebar e Literatos. Todos que estão conosco são realmente patrocinadores de qualidade, são principalmente empresas que a gente confia e a gente quer trazer aqui para quem está nos acompanhando. Realmente faz sentido para o CDL Cash. Sim. Então, muito obrigado para quem fez isso aqui acontecer. E também, Eric, muito obrigado. Assim, o papo foi incrível. A gente já sabia disso, né? Quando a gente pensou nos primeiros convidados, era a escolha muito óbvia, que seriam os nossos presidentes, o Ralph e o Azuri. Mas o segundo convidado foi muito rápido, foi muito óbvio, porque a gente já teve outras conversas com você. Obrigado. E sempre foi muito proveitoso, é sempre muito dinâmico. Você é um cara extremamente profundo em tudo que fala. Você tem um conhecimento de política, de economia, de negócio, que pra gente é muito caro. Obrigado. E a gente tem orgulho de saber que você faz parte também do sistema CDL Jovem, de alguma forma. Você já passou por onde nós estamos. É uma pressão, né? Porque se o cara que agora- lugar é ele, né? Agora é contigo. Imagina como é que a gente tem, o que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Então, obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Agradeço muito, Matheus, do convite pro CDL Jovem. Mora no meu coração, né? Pô, que bom, cara. Estive Fico desde a feliz. fundação lá em 2010. Caramba, é com o José. verdade. Naquela época, assim, eu viajava muito e tal, frequentava as reuniões, e aí 11, 12 ali eu entrei de cabeça e tal.
e realmente curti muito no começo. Eu não perdi uma reunião, adorava mesmo, gostava muito. E aí, lógico, a idade foi chegando, você foi se distanciando e tal. Mas muito feliz. E o CDL jovem, eu costumo falar, né? Estiveram lá na empresa numa visita. CDL Experience, né? Sim, e eu reforcei a importância dessa unidade, né? Que são os jovens empresários ou a segunda geração dos associados, né? Dos diretores, outra geração, não importa, estando juntos e que possam crescer dentro da empresa juntos ou envelhecer juntos para que quando eles estejam lá em cima e tal, ou em outra fase da vida, continuem amigos, que isso é o que mais vale. Entendeu? Não só associados juntos, mas amigos, assim, acho que é o mais vale. Verdade. Isso é um negócio muito importante, né? A gente teve um almoço de negócios que foi com o Porfírio, Sim. Da Ingeco, né? Legal. E eu acho que uma das perguntas que foram feitas para ele foi o que você deve grande parte do seu sucesso? E ele falou isso me marcou muito. Ele falou assim, olha, eu sempre fiz negócio com grandes amigos e isso me fez chegar onde eu estou. Então, assim, ele foi delimitando lá, olha, inclusive até mencionou assim, eu comecei a fazer negócio com o pai do Saulo, né? Que é já foi também dos fundadores. um dos fundadores da CDL Jovem. Ele foi delimitando, assim, e naquele momento eu até virei e falei pro Matheus assim, poxa, Matheus, a gente tem que estar perto, porque esses caras que são grandes hoje em dia, eles cresceram fazendo negócios entre si e crescendo juntos. Sim. E não tem essa visão concorrencial. É realmente uma visão de parceria, porque mesmo concorrentes, eles conseguem crescer. Os concorrentes vão crescendo juntos, vocês tendem a dividir melhor o mercado, né? E segurar a entrada de caras de fora, entendeu? Se alinhar, né, Eric? Eu acho. Sim, sim. Bom, mas acho que é isso. Obrigado, Eric. Eu faço das palavras do Douglas minhas, assim, cara, o cara que eu admiro pra caramba. Obrigado, quando eu entrei na CDL Jovem, ele era o coordenador na época. Legal. E bem melhor, né, do que eu fui. Não. Mas enfim, bem mais combativo também. Mas a gente fica muito feliz, satisfeito de te receber aqui, Eu agradeço. aqui na empresa, aqui na CDL. E, enfim, é isso. E a gente agora aguarde os próximos episódios que vem ainda mais convidados interessantes e bons de conversar por aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eric, obrigado Lebar, obrigado Galpão Manaus e obrigado Literatos e estamos juntos aí.